Pessoal, agora nós vamos trabalhar com a elasticidade. Aqui eu vou dar muitos exemplos do mercado do leite. Por quê? É um mercado que sofre muita elasticidade de preço e demanda. Mas vocês vão entender bastante a relação dentro da propriedade da minha elasticidade que eu tenho com os recursos, por exemplo, as rações. Quando a gente trabalha com elasticidade, nós temos que reconhecer alguns conceitos. Primeiro, como que é a movimentação da minha cadeia? Nós temos no mercado do leite uma cadeia linear. A gente já falou disso em outra ocasião, mas recordaremos para vocês entenderem. Então, no mercado do leite, nós temos o produtor, então ele vai produzir o leite, vai vir, por exemplo, um meeiro, ou então algum laticínios buscar o leite, e do laticínios vai para o consumidor final. Então, é bem linear a cadeia. Já no mercado dos equinos, são diferentes. Eu vou ter animais que vão para a lida, animais que vão para esporte, animais que vão para esportes diferentes. Vaquejada, vai para a pista, vai para a prova de rédeas. Então, a cadeia é mais ampla. Então, essa elasticidade pode movimentar ou mudar de acordo com a cadeia que eu estou trabalhando. Por exemplo, a elasticidade de preço pode mudar na prova de pista e não mudar na prova de rédeas. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Qual a finalidade da minha produção? Primeira coisa, o que é um valor de utilidade? Valor de uso. É a utilidade que ele representa para o consumidor. Então, nós temos um produto que é de grande valor de uso, né? Ele é muito útil para mim. Ou temos alguns produtos que não é de grande utilidade, então ele tem pouco valor de uso. E o valor de troca forma o preço no mercado, pelo encontro da oferta e da demanda do bem. Ou seja, muitas vezes a demanda e a oferta entram em equilíbrio. Nós vamos ver isso mais para frente. Tem um valor de troca igual de uma mercadoria ou não. A quantidade ofertada pode ser maior que a demandada ou a demandada maior que a ofertada. O que é, então, uma demanda de mercado? É a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. Ou seja, hoje nós temos na moda, por exemplo, a gente já comentou o iPhone. Hoje os consumidores querem adquirir um iPhone. Mas aí vamos supor que daqui 2 anos surja outro celular muito mais demandado do que o iPhone. Então, a demanda pode mudar. Nos produtos agrícolas também é bem evidente. Nós temos vários tipos de silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de girassol. Então, essa demanda por silagem e pelo tipo de silagem também pode mudar de acordo com o tempo ou de acordo com a minha produção. E o preço e a demanda desses produtos também vão mudar de acordo com a minha necessidade. Quando a gente faz uma análise da curva da demanda, a gente encontra que a escala de procura revelam as preferências dos consumidores. Para vocês entenderem, então, no mercado dos equinos, qual que é a preferência de silagem? Qual que é mais usada? Então a demanda de silagem de milho é mais usada que a demanda de silagem de sorgo, por exemplo. Já no mercado consumidor pessoal de vocês, por exemplo, nós temos a cerveja Kaiser e a cerveja Brahma. Qual que é mais demandada pelos consumidores? A Brahma, ou vai depender da região que você está. Então, essas demandas podem alterar com o tempo e com a região e com aquilo que você produz. Estão maximizando sua utilidade ou grau de satisfação do produto. Ou seja, se eu lanço um produto no mercado, muito evidente, por exemplo, nos medicamentos, né? Contra carrapatos ou então nas verminoses, lancei um produto no mercado. Se eu vejo que ao longo do tempo, mesmo eu fazendo propaganda, eu investindo, a demanda dele está baixa, quer dizer que o meu produto não satisfez as vontades dos consumidores. Então, eu tenho uma menor demanda e demonstra que as necessidades ou que os produtores não ficaram satisfeitos com aquilo que eu ofereci. A curva se inclina de cima para baixo. A gente vai ver no próximo slide. A quantidade procurada varia inversamente ao preço. Ou seja, na demanda nós vamos ter 2 tipos de produto. A gente vai falar os produtos de demanda inelástica e
e os produtos de demanda elástica. Os produtos de elasticidade inelástica é porque eu dependo mais deles para minha produção. Ou seja, a ração, a silagem ou algum tipo de vacina. Então, eles podem alterar o preço, mas a minha demanda por eles vai ser praticamente a mesma. Eu não vou conseguir diminuir tanto a minha demanda por ele conforme o preço. Então, eu não vou ter uma elasticidade de preço e demanda. Já algum produto que não seja de grande necessidade, ou seja, um freio novo, uma sela nova, ou então algum acessório, alguma maquiagem para o animal, isso pode mudar o preço, que a elasticidade vai ser grande. Eu posso ou não consumir esse produto. No nosso dia a dia, mais evidente ainda essa elasticidade. Por exemplo, nós temos o feijão e o arroz. Bom exemplo do feijão agora, que nessa época atrás aí, e agora o feijão está com o preço lá em cima. A elasticidade dele, então, de preço, aumentou. Mas a nossa elasticidade de demanda dele não vai conseguir movimentar muito, porque é um produto de grande necessidade. Já uma carne, por exemplo, a carne de boi, ela possui produtos substitutos. Por exemplo, a carne de frango, a carne de porco. Então, é um produto de demanda elástica. Por quê? Se o preço dela aumentar muito, eu posso substituir ela por outro tipo de carne. Então, ela tem uma demanda elástica. Aqui na curva, que eu falei que a curva se inclina para baixo, porque quanto maior o preço, menor é a quantidade que eu vou querer consumir. Então, por isso que a curva se inclina para baixo. Aí eu montei um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui um certo bem X. Quando o preço desse bem custa R$1, a minha quantidade demandada dele é 11 mil. Quando o mesmo produto custar R$10, a minha quantidade demandada dele vai ser 2 mil. Ou seja, um produto de demanda elástica, que não seja de grande necessidade, vai influenciar diretamente e em grande quantidade na minha demanda. Se o preço aumentar, a minha quantidade demandada vai diminuir. A curva da demanda é inclinada negativamente. Por quê? Nós temos o efeito da substituição, igual eu falei para vocês. Nós temos a carne de boi e a carne de frango, que não são produtos complementares, mas sim substitutos. Ou eu consumo um, ou eu consumo outro. Nós estamos falando do nosso dia a dia, né, gente? Não num churrasco, por exemplo. Então, no nosso dia a dia, eu posso optar, se eu consumir qualquer uma das duas carnes, por qualquer produto. Então, a gente chama de efeito de substituição. Por quê? Se o preço da carne de boi sobe, o que aconteceria com a carne de frango? Então, se eu tenho no mercado hoje, por exemplo, 1 quilo de alcatra a R$20, e ela passa de 20 para 27, o produto da carne de frango pode não alterar o preço, mas a quantidade certamente vai aumentar, porque o produto substituto dele, que é a carne de boi, está alto. Então, essas quantidades demandadas vão influenciar por causa do preço. O efeito renda. Se o preço do carro aumenta e a renda dos consumidores e os preços de outros bens são constantes, o consumo de gasolina diminui. Aqui, por exemplo, hoje eu ganho R$800, por exemplo. Se amanhã eu ganhar R$4.000, eu vou poder adquirir produtos diferentes. Então, a demanda de certos produtos vai alterar por isso. Então, se, por exemplo, o salário mínimo ano passado era R$700 e agora, por exemplo, está 900, a população vai poder adquirir outros produtos. Então, não é que o preço vai alterar, mas o efeito renda vai fazer com que a demanda altere. O mesmo preço, se a gasolina subir muito, não é que a gasolina vai alterar a demanda, mas as pessoas vão passar a andar menos de carro, ou então a comprar menos carro, para poder fazer com que tenha um equilíbrio na sua renda. Então, são variáveis que afetam a demanda. O preço, igual a gente falou, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Quanto menor a quantidade demandada, maior o preço. A renda, então, quanto mais eu ganho,
mais a diversidade de produtos eu posso consumir. O preço dos bens substitutos, ou seja, se a gente tem uma substituição, uma opção de escolha que a gente fala, então isso vai alterar na demanda, se o preço tiver de grande diferença. Preço dos bens complementares, o que são os bens complementares? A gente usa muito o café e o leite, a manteiga e o pão, o arroz e feijão. Ou seja, se o feijão estiver muito caro, nós não vamos conseguir consumir só arroz puro. Então acaba que algumas vezes, apesar de ser inelástico, vai diminuir um pouquinho a demanda de cada um. E a preferência ou hábito dos consumidores. Por exemplo, uma cidade de 2.000 habitantes. Se eu quiser montar uma churrascaria ou um restaurante japonês, o que vai fazer maior demanda? Com certeza vai ser a churrascaria. Por quê? As pessoas estão mais adaptadas ao churrasco do que a comida japonesa, o que muitas vezes pode ser indiferente nos grandes centros. Então, onde que eu estou localizado, os hábitos dos consumidores vão influenciar na minha demanda. No mercado do cavalo, isso influencia o quê? Para que finalidade serve o meu animal? Se eu estou numa região de animais para pista, então os hábitos e as preferências dos consumidores vão ser adquirir animais para as pistas. Se eu estou numa região de animal para rédeas, a preferência vai ser de animais de rédeas. Então a minha demanda vai alterar nessa finalidade. A classe de bens. Nós temos um bem normal, um bem inferior e um bem de consumo. O bem normal, a renda do consumidor aumenta, a demanda também aumenta. É o que a gente falou. Quanto maior a renda, maior a diversidade que eu posso consumir de um bem. Então, se hoje eu consumo só queijo e eu aumento meu salário, amanhã eu vou poder consumir mais derivados de queijo e assim por diante. Um bem inferior, um consumidor fica mais rico, diminui o consumo de carne de segunda, por exemplo. Então, a demanda de carne de segunda diminuiu. Ah, por quê? O preço mudou? Não. Simplesmente porque a população possui um maior poder de compra. Então, a carne de segunda vai diminuir a demanda e a carne de primeira vai aumentar. E o bem de consumo saciado. A demanda não é influenciada pela renda. Ou seja, são os produtos de primeira necessidade que a gente fala. O arroz, o feijão, a manteiga, o pão, o café, o leite. Como a gente já trabalha com a demanda, a gente tem que conhecer a oferta. Quando eu sei o que eu vou produzir, em que quantidade ele é demandado, eu tenho que saber o que eu quero ofertar, em que quantidade eu quero ofertar. Então, a oferta de mercado é as várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Do que a oferta depende? Ela depende do preço, porque se hoje eu tenho algum produto, por exemplo, algum medicamento, alguma célula que está com preço alto, eu, como produtor, vou querer produzir mais daquele produto, para mim vender mais, porque ele está com preço alto. Já, se o preço do mesmo produto estiver baixo, eu vou querer estabilizar a minha produção, eu não vou querer produzir tanto, porque às vezes eu vou até acabar perdendo dinheiro por isso. Então, eu, como produtor, que me interessa que o preço esteja alto. Das metas dos empresários. Quando, por exemplo, eu trabalho com leilão, qual é a meta de um leilão? É vender tantos animais. Então, quantos animais eu quero ofertar? Para quem que eu quero ofertar? Então, as metas vão influenciar na oferta do meu mercado. O custo dos fatores de produção. Se nesse ano, por exemplo, eu produzir 200 embriões, e ano que vem eu tenho uma meta de produzir 240, mas chegou no seguinte ano, eu não consigo cumprir essa meta, por quê? Porque os fatores que estão ligados à produção dos embriões aumentou e eu não tenho recurso suficiente para produzir aquela quantidade de embriões. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir ofertar o que eu queria no mercado. Então, o custo dos fatores de produção que estão diretamente ligados a essas finalidades, como embriões, como produtos, como reprodução, vão influenciar em que quantidade para quem que eu vou ofertar. O nível de necessidade do produto, é o que eu falei para vocês. No mercado do cavalo nós temos produtos de grande necessidade e de outros que não são. Então a oferta vai influenciar.
um produto de grande necessidade, ele tem que ser mais ofertado do que um produto de pouca necessidade. A lei de oferta. A função oferta mostra uma correlação direta entre a quantidade ofertada e o nível de preços. Ou seja, aqui, quanto que está sendo o preço? Quanto que eu vou ofertar? A gente chegou no mercado hoje e pegou um produto, vamos supor, o leite na promoção. Eles não vão começar a repor toda hora aquele leite. Eles vão ofertar aquilo que está ali. Então, acabou, está acabado. Já quando o preço está alto, eles vão querer repor mercadoria o tempo inteiro. Só que a curto prazo isso não tem diferença. Mas a longo prazo a gente vê. Por quê? O que vai acontecer? A demanda vai diminuir se o preço está alto. Então a quantidade ofertada vai ser maior, porque ninguém vai estar consumindo tanto daquele produto se ele não é de primeira necessidade. Então a lei de oferta é diferente da lei de demanda. A gente falou que quando a quantidade é maior, é porque o preço é menor na quantidade demandada. Aqui já é diferente. Quanto menor o preço, maior a quantidade ofertada. Tem duas caracterizações para isso. Uma, quem está produzindo vai querer produzir mais. Por quê? Porque está com preço alto. Duas, porque a longo prazo vai ter muito daquele produto no mercado porque os consumidores vão parar de consumir grande quantidade. No mercado do cavalo, é evidente, por exemplo, nós temos vários tipos de genética, vários jeitos de produzir. Se está evidente no mercado, mas se começou a ficar caro, os produtores rurais vão reter esse gasto. Vão fazer outras tecnologias, vão fazer mudanças dentro da propriedade. Então, a quantidade ofertada de serviço de um veterinário, por exemplo, para tal tecnologia vai ser grande, mas a demanda vai ser pequena. Já, por exemplo, no mercado do leite. Na época que o leite está com preço alto, nós vemos muitos produtores de leite comprarem mais para produzir mais. Mas o que acontece? Começa a ofertar muito leite, aí o preço vai lá embaixo. Então, a demanda aumenta, mas a oferta, com o tempo, diminui, porque o produtor vai querer equilibrar a oferta e a demanda de mercado. Aqui, então, a curva de oferta também vai ser diferente da curva de demanda, porque ela vai ter uma inclinação para cima. Já a de demanda, a inclinação é para baixo. Por quê? Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Quando a gente confronta, então, oferta e custos, a gente tem que eles são inversamente proporcionais. Por quê? Um exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Um aumento de salários ou aumento do custo das matérias-primas devem provocar uma retração de oferta dos produtos. Ou seja, se você tem, o que eu tinha falado, né? Uma propriedade de 10 animais e você quer que ano que vem esteja 20, você vai precisar de mais mão de obra. Mas aí se chegou na época, houve um aumento de salário, você vai retrair essa decisão sua. Ou seja, você vai querer que aquilo não aconteça naquele momento. Você vai esperar até que as duas coisas se equilibrem para poder fazer a tal finalidade. Quando a gente confronta oferta e nível tecnológico, a gente vê que elas são diretamente proporcional. Por quê? Melhorias da produtividade aumentam a oferta. Se eu tenho, por exemplo, um trato manual e daqui a um tempo eu vou ter um trato que não seja manual, que seja automático, com certeza eu vou ofertar mais em maior quantidade do que o manual, em menor tempo. Também outras coisas como reprodução ou como transporte, se eu tenho maior tecnologia, eu vou conseguir em menor tempo ofertar a mesma quantidade. No caso dos softwares, por exemplo, eu vou ter uma melhor gestão, então eu vou poder ofertar mais no mercado, vou poder ter mais conhecimento do que se eu não tiver o software, porque ele vai me mostrar datas claras, números claros, coisas que às vezes nós não acontecemos na nossa rotina de fazenda, a gente não anota tudo que acontece. E no software é diferente, se a gente lança os dados com frequência, ele vai toda vez nos avisar o que a gente deve fazer no dia. E vamos seguir com os seguintes temas das nossas aulas, que vão ser custos e
a gestão um pouco pessoal que nós vamos ter dentro da propriedade. Nós voltaremos mais à frente para continuar as nossas aulas sobre elasticidade com equilíbrio de mercado. Voltaremos logo, até mais.